Galerinha, tudo bem com vocês? Me chamo Thaís e hoje vou explicar para vocês a função do que. A função do que, todos pensam que ele é somente um pronome relativo, porém o que tem várias e várias funções. Só que hoje eu vim falar para vocês um pouquinho do pronome relativo. Vamos lá? Toda vez que eu tenho um que na minha oração e eu quero descobrir se esse que ele é um pronome relativo, eu vou fazer essa troca. Eu vou pegar o meu que e vou trocar pelo qual, a qual, os quais e as quais. Belezinha? Então, na minha oração, eu tenho o rapaz que andava estava cansado. O rapaz, o qual andava estava cansado. Toda vez que eu faço essa troca e tem sentido, eu tenho um pronome relativo. Beleza? E quando a gente vai avançar um pouquinho no pronome relativo, a gente vai saber o quê? Se eu tenho um pronome relativo, aqui, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Toda vez que eu tiver um pronome relativo, eu terei uma oração subordinada adjetiva. Beleza? Só passando para revisar novamente. Se eu tenho o meu que e consigo fazer a troca por um desses, o qual, a qual, os quais e as quais, eu tenho um pronome relativo. E toda vez que eu tenho um pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Belezinha? O próximo passo é a gente saber que esse que, ele tem função de conjunção integrante. Eu vou passar para vocês aqui um método de conjunção integrante. Vamos lá, galerinha. Aqui eu coloquei conjunção integrante, belezinha? Vamos lá. Eu tenho uma conjunção integrante, né? E vai estar lá o quê? O meu que. O meu que na minha oração. Thaís, toda vez que eu tiver uma conjunção integrante, vai ser uma adjetiva, vai ser uma oração adjetiva, uma oração subordinada adjetiva? Não, não vai ter. Por quê? Eu só vou ter a minha oração subordinada adjetiva quando eu tiver um pronome relativo, belezinha? Vamos aqui. Toda vez que você tiver esse que aqui, beleza? Toda vez que você tiver esse que, se você quer saber se ele é uma conjunção integrante, você vai trocar por isso. Você vai trocar. Se você conseguir trocar esse que por isso, você vai ter uma conjunção integrante. Beleza? Vamos lá. O desejo Vamos lá. O desejo é que tudo dê certo. O desejo é que tudo dê certo. O que eu faço? Eu vou separar o meu que da minha oração principal. Vamos aqui. O desejo é isso. Isso é o meu desejo. Se eu consigo fazer essa troca, eu tenho uma conjunção integrante. E toda vez que eu tenho uma conjunção integrante, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Beleza? Galera, uma coisa que muitas pessoas caem na pegadinha e caem em prova. Vamos lá, eu vou falar para vocês. Tem a conjunção integrante e vamos ter também chamado uma expressão de realce. Beleza? Eu vou ter uma expressão de realce. Vamos lá. O aluno é que teve dúvidas. Lembrando que, na minha conjunção integrante, eu consigo trocar o meu que, por isso, eu tenho a conjunção integrante. Eu tendo uma conjunção integrante, eu tenho uma oração subordinada substantiva, belezinha?
E trabalhamos também, que cai muito em provas, é a expressão de realce, que confunde muito. Por quê? O aluno é que teve dúvidas. Toda vez que você tem um é que na frase, e você consegue tirar esse é que, e você consegue falar a frase normalmente, você vai ter uma expressão de realce ou uma expressão expletiva. Beleza, então eu vou tentar tirar esse é que. O aluno teve dúvidas. Fez sentido a minha frase? Fez. Se a minha frase fez sentido, eu tenho o quê? Eu tenho uma expressão de realce. Ok? Então, o meu é que aqui, ele está funcionando como uma expressão de realce. Thaís, por que eu não consigo fazer essa troca? O aluno é isso. Porque não tem como, gente. Entendeu? Não faz sentido. Belezinha, galera? Então, trabalhamos o quê? Aqui a gente já trabalhamos três funções do quê? Vamos relembrar. Eu vou voltar aqui pra gente relembrar. A função do quê? Toda vez que eu tenho um que na minha oração e eu quero saber se ele é um pronome relativo, eu vou trocar pelo o qual, a qual, os quais e as quais. Belezinha? O rapaz que andava estava cansado. O rapaz, o qual andava, estava cansado. Então, se eu consigo fazer a troca, eu tenho um pronome relativo. Beleza? E toda vez que eu tenho um pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Beleza? Aqui vocês têm que estudar bastante e anotem também, porque isso cai muito em provas de concurso, que é uma oração subordinada adjetiva. Belezinha? Então, toda vez que eu tenho um pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Se eu quero descobrir se eu tenho um pronome relativo, é só trocar pelo qual, a qual, os quais e as quais. O segundo é a conjunção integrante. Se eu quero saber se o que ele funciona como conjunção integrante, eu vou trocar o que por isso. Belezinha? O desejo é que tudo dê certo. O desejo é isso. Isso é o desejo. Se eu tenho uma conjunção integrante, eu tenho uma oração subordinada substantiva. E toda vez que eu estou trabalhando com conjunção integrante, muitas pessoas confundem com expressão de realce. Toda vez que eu tenho uma expressão de realce, você vai tentar. Toda vez que eu tenho um é que na minha frase, eu vou tentar tirar esse é que da minha frase. Se eu consigo tirar e a minha frase, ela vai manter o sentido. Se a minha frase manter o sentido, eu vou ter uma expressão de realce ou uma expressão expletiva, porque cai muito em prova, um dos dois. Belezinha, galerinha, não vai dar pra mim poder colocar o vídeo todo aqui das funções do que em um só vídeo. Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, por quê? Vou dar um resuminho pra vocês aqui. Já falamos de três funções do que é o pronome relativo, conjunção integrante, expressão de realce. Vamos também trabalhar com o que ele vai ter esse que. Ele vai ter o que? Ele vai ter o sentido de conjunção consecutiva. Ele vai trabalhar também como uma preposição, então isso tudo enche muito a cabeça. Belezinha, mas aqui o que acontece? Aqui a gente temos que fazer, para a gente descobrir qual é a função do meu que, a gente tem que fazer uma interpretação da minha oração. Lembrando que o que seria uma oração? Uma oração é que contém verbos, beleza? Aqui, se eu tenho uma oração subordinada substantiva, a minha oração, toda oração é que tem verbos,
Ó, vai ter verbos. O desejo é... Esse é o meu verbo de ligação. Belezinha? Gente, por favor, fique na parte 2, que eu vou explicar mais, ok? Um beijo.